Hoje eu queria mostrar para vocês um espaço bastante diferente que nós temos aqui em São Paulo, inaugurado agora, bem recentemente, um espaço de lazer cultural, um centro cultural, que é o Instituto Arte 1, né? Instalado aqui neste casarão, chamado Palacete Stahl, né? Que tem uma história, né? Um palacete de 100 anos, né? Construído em 1920, com características ecléticas, mas com influências Luís XVI. Então você vai encontrar alguns detalhes bastante interessantes. E eu gostaria que vocês viessem visitar esse espaço aqui, até porque ele mantém exposições e um trabalho bastante interessante, que é desenvolvido pelo Instituto Arte, criado em 2019 e instalado aqui recentemente. Eu gostaria de chamar a atenção não só para a exposição que está acontecendo agora, que chama Semana 21, que conta um pouco, mostra um pouco, né, a influência, né, de artistas contemporâneos, mas também elucida um pouco desse contraste entre o histórico e o contemporâneo, né? O casarão histórico com seus elementos decorativos e a arte contemporânea desses 18 artistas que compõem a exposição. É um espaço bastante interessante, bem aqui em Higienópolis, né? Vale a pena você conhecer. Eu gostaria de mostrar isso para vocês agora. Vamos lá? Com curadoria de Alberto Simon e cenografia de Hazuki, a exposição, a mostra Semana de 21, ela faz uma alusão exatamente ao ano de construção entre 1920 e 1921 do casarão, né, do Palacete Stahl, né, assim chamado em função do nome do comendador que viria morar aqui na casa, que seria o cônsul da Suécia, Gustav Stahl. Mas eu gostaria de chamar a atenção exatamente para as obras, né, para a mostra em si. Essa é a primeira mostra, né, já que foi aberto recentemente o casarão para visitação pública, chamada então de Semana de 21, composta por 18 artistas contemporâneos com visões e linguagens diferenciadas, né, que vêm enriquecer um pouco isso e provocar esse aspecto do novo com o antigo, né? Então não há, na verdade, uma convergência entre os dois ambientes, o histórico e o contemporâneo, mas sim de provocar essa situação, né, entre duas situações bastante diferentes. Então nós vamos encontrar aqui, possivelmente, influências, né, da contemporaneidade vistas por esses artistas, como estas obras, né, aqui, por exemplo. Também, num outro patamar, nós vamos encontrar outras formas divergentes de expressão, né, contemporânea de arte, expressas das formas mais variadas possíveis, né? E que mostra exatamente um pouco da reflexão sobre este momento, né, de retomada, né, de pós-pandemia, né, também com esse sentido, né, além dessa questão da volta do passado em relação ao contemporâneo, né. Em relação ainda à questão do estilo arquitetônico, né, Luís XVI, Luís XVI, na verdade, foi um estilo que veio do Luís XV, né, com influência daquele rococó, se adaptando então para um lado mais clássico, um lado mais sereno, né, como a gente pode perceber aqui nesses objetos de decoração interna, né, por exemplo, nas colunas, né, no próprio teto, na decoração do teto, dos cômodos, também no design exatamente das paredes, né, da casa, e também através do mobiliário, né, e dessas peças decorativas, né, como essa lareira, né, toda trabalhada, né, com capitéis e colunas, que dão esse aspecto, né, um pouco mais harmonioso, né, para o estilo Luís XVI, que trabalha um pouco mais a questão da visão mais tranquila, né, da visão mais de natureza, né, e esse até chegar no estilo neoclássico, né, que aconteceu então depois da Revolução Francesa, né. Então a ideia da construção da casa é um pouco isso, né? É trabalhar e resgatar esses elementos, né, da decoração francesa e num estilo bastante nobre, né? A gente pode perceber esse bom gosto em todos os cômodos da casa
E a exposição, então, ela confronta com tudo isso, né? Dando essa visão mais impactante do mundo contemporâneo. Com um desnível significativo entre a entrada da casa e a calçada, né, de mais ou menos quase 10 metros, a arquitetura toda mostra-se bastante imponente, bem no alto, né, como a gente pode perceber com essas características neoclássicas, né, alguns traços neoclássicos da fachada, como essas platibandas, né, cobrindo totalmente o telhado, né, que era uma característica, obviamente, do estilo. Mostrar o telhado era uma coisa feia, né, não era elegante. Então, nesse período, né, se atentava muito para essas questões. Também o uso de balaustres, nessa balaustrada toda na varanda, enfeitando, na verdade, dando um aspecto mais sinistro, né, escondendo um pouco mais o ambiente, né. E nós estamos, então, no jardim mais posterior, né, quase no quintal da casa, né, onde a gente pode perceber todo esse trabalho de restauração que foi feito para se manter o mais fiel possível, né, do que seria a construção original de 1920, com essa tendência de estilos, né, embora com um ecletismo, mas com fortes tendências, né, neoclássicas, clássicas e também do estilo Luís XVI. Né. Então, essa área é bastante interessante, porque você tem os pássaros, né, todo aqui que vem do Parque Buenos Aires, já que estamos em frente ao Parque Buenos Aires. Então isso dá uma certa tranquilidade, né, e faz com que realmente essa arquitetura fique bastante tranquila, né, pendurada exatamente nesse terreno, né, com essa vegetação toda ao seu redor. Um lugar bastante legal, bastante interessante de conhecer, né, e de contemplar. Um dos destaques aqui do Palacete Stahl é exatamente essa área onde eu estou agora, o Jardim da Casa, né, que dá de frente, né, para o Parque Buenos Aires e para a Rua Piauí. Né. Ela acaba tendo várias árvores frutíferas, várias espécies interessantes e diferentes, né, como um pé de romã que nós temos aqui, o pé de pitanga também, e alguns detalhes que lembram um pouco, né, a cultura japonesa, como este banco, né, que foi instalado aqui durante, né, a estada então do cônsul japonês aqui na casa, né. Então, um banco feito de pedras, perfeitamente harmonizado, né, onde você descansa tranquilamente e contempla essa paisagem interessante, né, inclusive da fachada do imóvel. Né. Então, é um lugar bastante disputado pelos visitantes, né, que vêm aqui para se privilegiar dessa vista interessante. Como nós dissemos em episódio anterior, o bairro de Higienópolis foi o primeiro bairro planejado, organizado e que previa exatamente a questão de saneamento, né, e qualidade sanitária para a população. Né. A projeção, né, dos lotes era exatamente criar uma situação de conforto e segurança para os moradores, isso em 1893. Como essas casas, como existe até hoje, algumas poucas casas, palacetes e casarões aqui do bairro que mantêm ainda esse quintal, mantém árvores, algumas árvores, mas que praticamente foi dominado por toda verticalização na sua volta. Né. Então essa é uma das características, né, do bairro de Higienópolis, e a gente tem muito poucos elementos que justificam exatamente isso. E alguns desses poucos casarões, esses poucos palacetes mantêm isso ainda hoje, como por exemplo um pé de romã no seu quintal, né, que está exatamente frutificando, né, e dando exemplo de que é possível conviver o ontem com o hoje tranquilamente. Né. Existe toda uma preocupação, né, da população do bairro, né, em manter, né, exatamente os traços arquitetônicos originais, mas praticamente o bairro já está quase todo verticalizado. Né. Um bairro confortável, seguro, né, mas que ainda guarda alguns poucos elementos de lembrança exatamente desse período, da primeira e segunda década do século XX, né? Como esse exemplar aqui do fundo do quintal do Palacete Stahl. Nós estamos aqui então no Instituto Artium de Cultura com o nosso presidente aqui, Carlos Cavalcante. Muito obrigado pela acolhida. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Como é que surgiu o Instituto Artium de Cultura, né, e qual o seu propósito, qual o seu objetivo? Bom, somos 5 empresários que compomos o Conselho de Administração do Instituto e nós o fundamos e este imóvel que não estava nos planos originais
apareceu como disponível para locação e nós realmente nos apaixonamos por ele e principalmente pela ideia de que seria possível abrir à população de São Paulo e do Brasil um testemunho vivo da arquitetura do início do século XX, que sobreviveu por milagre à sua destruição, não foi tomado por um prédio e serve como a possibilidade de que a gente viva a história ao invés de apenas estudar a história, não é? Então, nós fizemos todo o trabalho de restauro deste palacete, que tem uma história extremamente bonita e rica, e ele está aberto à população de São Paulo, e eu quero aqui fazer o meu convite aos funcionários públicos do Estado de São Paulo. Eu gostaria de dizer a todos vocês que é com imensa honra que eu faço esse convite e que vai ser com muito carinho que a gente virá recebê-los, aqueles que nos derem a honra de virem visitar a nossa programação cultural, e que é uma programação com exposições de artes visuais, e ao mesmo tempo poder visitar esse patrimônio histórico tombado que encanta as pessoas que têm visitado aqui o Instituto. Muito bem, muito bem. Obrigado pelo convite. Por exemplo, eu sei que o Instituto ele prevê a questão das exposições virtuais, também das artes cênicas, artes musicais, né? E essas atividades sociais, no que consiste as atividades educativas sociais que o Instituto prevê alcançar? Isso é a nossa função mais nobre. Além de fazer essa rica programação cultural, que depende evidentemente do apoio e do patrocínio de grandes empresas, não é? A gente utiliza parte desse patrocínio no sentido de ir a populações com vulnerabilidade social e a populações de crianças e de estudantes de escolas públicas, no sentido de procurar fazer com que elas reflitam sobre a arte que os artistas estão fazendo, a arte que está sendo exibida, que está sendo mostrada. Então vejam, nas exposições a gente mantém aqui os mediadores, né, que podem servir a quem quiser, né, no sentido de fazê-los refletir sobre aquilo que a gente está vendo. Quando a gente vai ver arte, qualquer que seja, a gente tem a primeira reação do gostei ou não gostei. Mas a gente também se faz uma pergunta de entendi ou não entendi. O que estava na cabeça desse artista? Por que ele está propondo esse desenho, esta forma? O que ele está querendo falar comigo? Não é? Não que isso tenha um significado fechado, e esses mediadores não vão dar uma receita. Eles não vão dizer, ele quis dizer isto, ele quis dizer aquilo. Mas ele vai permitir, ele vai propor questões que as pessoas possam pensar sobre, refletir e ver que tipo de sensação, que tipo de emoção aquela arte representa para ela. Quando forem a uma peça de teatro, o texto teatral tem em si também a mesma abertura de como se fosse uma pintura, de como se fosse uma escultura, não é? Então, neste sentido, as várias questões que a gente propõe, não é, para a juventude e para as crianças, não é, no sentido de, eventualmente, e aí vocês representam os professores da rede pública, da rede estadual pública, a gente prepara esses professores, a gente dá elementos a esses professores. Por exemplo, o Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, que a gente produziu e está em cartaz até 19 de dezembro.
ele parte de um texto da literatura que é muito importante, da literatura inglesa, que é um dos maiores nomes, Roald Dahl, um dos maiores nomes da literatura infanto-juvenil. Além da gente ir assistir e se divertir ou não se divertir, o professor de língua portuguesa, o professor que dá literatura, se ele tiver elementos, e esse é o nosso propósito, ele pode trabalhar com uma turma de alunos que vai assistir ou que já assistiu uma série de temas, né, que inclusive prolongam a experiência teatral e prolongam essa experiência artística, no sentido de que a gente vai ver que tem muito mais no texto do que simplesmente aquilo que a gente ouve na construção das cenas, e por que é que o cenário é daquele jeito, por que o figurino é daquele jeito, por que a luz evidencia determinadas situações. Quer dizer, a gente mergulha um pouco mais profundamente nessa questão da experiência teatral e dá um pouco mais de condições de reflexão para os públicos atingidos. Veja, infelizmente, o ensino de artes foi praticamente banido dos currículos, né? No Brasil inteiro, já há muitos anos. E a gente se sente extremamente responsável por tentar fazer estas atividades no sentido de conseguir fazer com que, de alguma forma, a gente possa colaborar, que não seja com o professor de artes, mas que seja com o professor de português, de literatura, para fazer com que as crianças e os jovens pensem e reflitam sobre uma experiência. Muito bem. A minha próxima pergunta era exatamente essa, sobre o espetáculo, né? A Fantástica Fábrica de Chocolate, que está em cartaz no Teatro Renault, né? E vocês podem acessar o site, ver as informações para realmente aproveitar exatamente dessa grande dica cultural. E parabéns, obviamente, pela iniciativa, né? Não basta só a cultura, é preciso pensar também na questão social, né? Então essa iniciativa do Instituto Artium é bastante interessante, né? Para que a gente possa agregar esses dois valores, culturais e sociais. E fica então a última pergunta. Nós temos essa exposição da semana de 21, e qual é a próxima exposição que nós temos para oferecer aí para os nossos associados? Bom, em primeiro lugar, vou falar um pouquinho mais sobre o Charlie, para dizer o seguinte: praticamente tudo que nós fazemos tem entrada gratuita, menos aquilo que é de artes cênicas, as peças de teatro musical e as peças de teatro. Nisso a gente cumpre o estabelecido na Lei de Incentivo à Cultura, que é a Lei Rouanet. 50% são ingressos de contrapartida social, 50% são ingressos a preço de bilheteria. Então eu quero dizer que ONGs que são credenciadas pelo Ministério, o antigo Ministério da Cultura, distribuem gratuitamente ingressos para assistir o teatro. A segunda coisa é que na bilheteria do teatro, em todas as sessões, há ingressos a R$50 a inteira e a R$25 a meia, para assistir um espetáculo que tem, na outra parte, digamos, da plateia, a plateia que paga o seu ingresso, o ingresso de até R$310. Tá? Então tem preço para todo mundo, tá? E não dá para reclamar do preço, tá? Porque o professor pode ter meia entrada e ele pode assistir teatro a R$25. Não dá para reclamar do preço para assistir ou não assistir ao espetáculo. As exposições e a visita à casa e todas as atividades educativas são completamente gratuitas. Próxima exposição é a do Felice Varini. É um artista internacional, é um suíço que mora há muitos anos em Paris, renomado e premiadíssimo, e é uma exposição que vai provocar um impacto muito grande na casa e na arquitetura da casa. Toda a parte decorativa da casa terá que ser
desmobilizada, os salões vão estar vazios e nós vamos ver desenhos construídos aqui que vão percorrer piso, vão percorrer parede, vão percorrer teto, né? E em diferentes pontos de vista, a fachada e as 3 salas expositivas, e em diferentes pontos de vista, né, a gente vai ver uma coisa completamente diferente da outra. Mas há um ponto de vista onde este desenho faz sentido e ele toma forma, né? O que propõe uma série de reflexões a respeito da construção, da forma e da construção da linguagem artística, que vai dialogar com a arquitetura dessa casa e vai otimizar inclusive a experiência de visitar a casa, né? É uma exposição completamente diferente dessa, que são quadros, pinturas, esculturas, como a que está aqui atrás da gente, mas igualmente provocativa, igualmente instigativa, porque a gente vai começar a pensar a respeito de como o olhar da gente faz com que, dependendo do ponto de vista, a gente veja situações diferentes. Perfeito. Muito bem. Tá aí. Aí a dica para você, associado, vir aproveitar exatamente, usufruir de tudo isso, né? A arte visual, da parte cênica, musical, contemplar essa beleza desse casarão, né? Vivenciar um pouco dessa história, né, do Brasil de 1920, né? E, obviamente, aperfeiçoar os seus conhecimentos, né? Fica a dica. Obrigado, presidente Carlos, pela participação. Eu te agradeço. O Instituto Artium fica, então, na rua Piauí, número 874, bem em frente ao Parque Buenos Aires, em Higienópolis, né? Aberto das 10 às 18 horas, de terça a domingo. E você pode também consultar pelo site, né? institutoartium.org.br, onde você vai encontrar todas as referências. Você precisa reservar, obviamente, a sua entrada, né? Por conta, o ingresso é grátis, mas você precisa reservar justamente por conta aí da questão da pandemia, porque o número é controlado. Então, todos os protocolos são considerados aqui para visitação e você vai ter um dia fantástico de visitação, conhecendo aí todas as atividades que o Instituto desenvolve. E depois de você visitar o Instituto Artium, né, o Palacete Stal, você pode vir aqui conhecer o Parque Buenos Aires, né? O parque que era uma praça até 1987 e se transformou em parque justamente em função da sua grande área, né? Um lugar bastante utilizado, né, não só pelos moradores do bairro, mas por outras pessoas visitantes, por abrigar uma série de esculturas interessantes, né, como essa que nós vemos ao fundo, né, Nefrite e Tritão, da mitologia grega, além de outras famosas como a Mãe, né, de Caetano Francarelli. Inclusive existe a praça chamada Praça das Mães aqui, em homenagem, obviamente, né, a todas as mães que vêm trazer os seus filhos aqui no parque para aproveitarem. E existem também várias espécies, né, da fauna e da flora, né, são mais de 50 espécies de animais, né, sobretudo aves que frequentam aqui o parque. Além do cachorródromo, né, que existe uma área guardada aqui exclusivamente para os cachorros, né, já que Higienópolis mantém um alto índice de cachorros, né, e eles vêm passear exatamente aqui com os seus donos. O Parque Buenos Aires, então, são 18.750 metros quadrados de área, né, e é praticamente o orgulho de quem mora aqui no bairro, né. Então, depois de fazer realmente essa visita cultural pelo Instituto, vale a pena você curtir um pouquinho esse lado mais natureza do bairro, né, através dessas espécies vegetais. O parque fica aberto diariamente, das 6 às 19 horas, com várias atrações, né, várias áreas, várias alamedas, onde você pode caminhar. E é realmente uma boa pedida para você juntar cultura e natureza, né? Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Espero vê-los na nossa próxima apresentação. Obrigado pela atenção. Nos vemos em breve.